E aí galerinha que assiste o meu canal, eu sou Luiz Fernando, educador físico, e hoje a gente tem mais uma super aula para vocês. Hoje a gente vai continuar falando sobre a história da educação física. Na aula passada nós falamos sobre a educação física nos primórdios, lá na pré-história, quando o homem era nômade, onde ele necessitava fazer atividade física para sobreviver. E depois, quando ele aprendeu a dominar a pecuária e a agricultura, e passou a ser sedentário, porque ele tinha uma moradia fixa. E a partir do momento que ele passa a ser sedentário, ele continua necessitando de atividade física. Agora não mais por sobrevivência, mas agora para defender ou para tomar o território de alguém. Então, a gente já viu que durante a história, e a gente vai continuar vendo, o homem sempre necessitou de atividade física. Hoje a gente vai falar sobre a Grécia Antiga e sobre a Idade Média, tá legal? Mas antes da gente começar a falar, não esquece aí de se inscrever no canal se não for inscrito, deixe seu comentáriozinho e deixe seu like. O seu like é importante, vai levar o nosso vídeo para mais pessoas. E vamos continuar o nosso conteúdo. A partir do momento que o homem se torna sedentário e passa a precisar da atividade física para defender o seu território, o homem começa a criar novas formas de desenvolver o físico, novas formas de praticar atividades físicas, tá legal? E a partir daí surgem diversos tipos de jogos, esportes, competição, tá? Então o homem começa a criar formas de se exercitar de forma um pouco mais divertida, tá legal? Alguns locais se destacaram mais do que outros nessa questão de criar novas atividades físicas. E o local, entre todos, que se destacou mais foi a Grécia Antiga. Os gregos, eles tinham um amor pelo próprio corpo. Tá? O povo grego, eles gostavam de ter um corpo bonito, bem desenhado, bem desenvolvido, forte, tá? Porque eles amavam o próprio corpo. Na verdade, os homens amavam o corpo. As mulheres gregas não faziam atividade física não, tá legal, galera? Os gregos achavam que quem tem força, quem tem habilidade e quem tem um corpo esbelto, bem definido, torneado, era como se fosse um deus, tá? Eram heróis, na verdade. Então, eles pensavam que somente os homens poderiam chegar a essa perfeição corporal. Como as mulheres seriam inferiores ao homem fisicamente, eles achavam que as mulheres eram seres inferiores. Então, dentro da Grécia, eles achavam que as mulheres eram seres inferiores. Então, os cidadãos gregos, na verdade, eles não admiravam muito as suas mulheres, tá? Eles se admiravam entre si. Os homens admiravam outros homens. Os gregos amavam tanto o corpo que eles gostavam de ficar olhando uns para os outros e admirando os corpos uns dos outros, tá? Para você ter ideia, os gregos foram os criadores da ginástica. Ginástica, a palavra ginástica vem do grego gymnasium, que quer dizer exercitar-se nu. Os gregos faziam as atividades físicas dele, galera, acredite se quiser, nus, sem roupa total. Isso para quê? Para que eles pudessem admirar os corpos uns dos outros, assim eles se inspiravam para fazer mais atividade física, tá legal? Então, eles se trancavam dentro dos ginásios e ficavam lá se exercitando sem roupa e admirando os corpos uns dos outros. Aqueles que tinham um corpo mais esbelto, mais bonito, eram mais admirados. Os gregos gostavam bastante disso. Por conta desse amor ao corpo que os gregos tinham, esse amor pelo físico perfeito, eles acabaram criando várias atividades físicas. Os gregos também tinham uma força militar muito grande, tá legal? Eles eram muito bons em guerra, inclusive eles tinham o domínio de vários locais, tá? Tirando Roma, que era o maior império do mundo, a Grécia estava ali bem próxima. Ela tinha um povo muito determinado, em forma e capaz de defender o seu território muito bem. Porém, a Grécia não era um local unido, tá legal? As cidades gregas eram cidades-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidade pequena, tá? Só porque cada cidade tinha um poder de estado.
É como se cada cidade fosse um estado aqui do Brasil. Atenas fosse o Ceará e Esparta fosse a Bahia, por exemplo, falando aqui de Nordeste. Tá legal? Então, as cidades gregas eram cidades-estados e elas não eram lá muito unidas, principalmente Atenas e Esparta. O que acontecia? A Grécia vivia em guerra interna. As guerras internas que aconteciam na Grécia enfraqueciam o poderio militar grego. Tá? Por quê? Porque se tem guerra, tem morte. Então estavam morrendo muitos gregos por conta dessa guerra interna. Só porque a Grécia era inteligente. Quando vinha alguém de fora tentar dominar a Grécia, os gregos em algum momento se uniam, iam lá, derrotavam esse país que estava tentando dominar a Grécia e depois voltava para a Grécia e continuava se matando. Tá legal? Por conta disso, os gregos resolveram criar uma metodologia para não guerrear mais, ou pelo menos para não precisar guerrear. Para mostrar quem era o melhor, quem tinha mais habilidade, quem era mais forte, ao invés de guerrear, eles iam jogar, eles iam praticar esporte. Daí eles criaram os antigos Jogos Olímpicos. Tá? Então os antigos Jogos Olímpicos foram criados para quê? Para acabar com as guerras internas que tinham na Grécia. Tanto que tinha uma lei grega chamada Trégua Olímpica. A Trégua Olímpica dizia que no período das Olimpíadas, no período olímpico, não poderia haver nenhum confronto interno na Grécia. Tá legal? Então, isso os gregos respeitavam demais. Eles não entravam em confronto na época das Olimpíadas. Isso também devia-se a garantir a segurança dos atletas, porque os jogos aconteciam na cidade de Olímpia. Daí o nome Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Tá legal, galera? E aí, os gregos vinham de diversos locais da Grécia para participar desses jogos na cidade de Olímpia. E eles precisavam ter um salvo-conduto, uma segurança para poder sair do seu local e ir até Olímpia para poder disputar os jogos. Os campeões dos jogos eram muito respeitados, eles eram glorificados à altura dos deuses, segundo dizia lá nas referências que eu li. É tanto que a premiação é uma coroa de folha de louro, não é ouro, tá galera? É louro. Essa coroa era representada nas estátuas gregas e simbolizava essas estátuas, que é onde eram representadas essas coroas, eram somente dos deuses. Então só quem usava aquela coroa eram os deuses gregos. Então essa glorificação era significada pela coroa de folha de louro recebida pelos campeões olímpicos. Outra coisa que eles chegavam próximo dos deuses é o seguinte: você já ouviu falar na expressão deus grego? Meninas aí, deixem aí no comentário que é um deus grego para vocês. Um deus grego, galera, é um cara muito bonito, muito bem desenhado fisicamente. Tá? Por que essa expressão deus grego? Porque os deuses gregos da Grécia, eles eram representados por estátuas, onde essas estátuas, o corpo delas era perfeito. Tá? Daí a expressão deus grego. Então, os gregos amavam tanto o corpo que eles tentavam fazer com que o corpo deles ficasse desenhado igual o corpo de um deus. Então, para você entender bem, os Jogos Olímpicos foram criados para cessar as guerras internas. Tá? Os gregos viviam se matando e eles queriam diminuir essas guerras, portanto criaram os Jogos Olímpicos. Mas os Jogos Olímpicos também tinham um quê religioso. Eles homenageavam o rei dos deuses, que era Zeus. Zeus era o deus que era homenageado nos Jogos Olímpicos. Existe uma lenda que quem teria criado os Jogos Olímpicos teria sido Hércules, para homenagear o seu pai, Zeus. Tá legal? Mas entenda que os Jogos Olímpicos eram uma cerimônia religiosa, isso vai ser importante daqui a pouco, eu vou falar para vocês, em homenagem a Zeus, que era o rei dos deuses. Outra coisa interessante que você precisa saber sobre os Jogos Olímpicos: só quem participavam eram os homens, mulheres não. Eu já expliquei para vocês que na Grécia as mulheres eram seres inferiores, tá legal? Na Grécia. Então, as mulheres não podiam participar dos jogos. Elas também não podiam nem assistir aos jogos masculinos. Por quê? Porque os homens, assim como as atividades físicas da Grécia, os homens competiam nus.
as Olimpíadas aconteciam e os homens da Grécia competiam pelados, tá? Então as mulheres não podiam assistir a eles. Eles gostavam de se admirar uns aos outros, mas eles não queriam nenhuma mulher. Tem até uma história onde uma mãe de um atleta se disfarçou de treinador para poder ver o seu filho lutar boxe nas Olimpíadas, mas era proibido, tá legal? Os treinadores, eles não precisavam ficar nus, por isso ela conseguiu se disfarçar. Depois dessa história, todos os treinadores também tinham que se despir para que não acontecesse mais de nenhuma mulher e ver os jogos. Mas voltando aqui para a história da religião. Como eu estava dizendo, os Jogos Olímpicos eram uma cerimônia religiosa em homenagem a Zeus. Em um determinado momento da história, o que aconteceu foi que Roma teve um domínio sobre a Grécia. Tá? E aí, teve um período bem grande onde Roma chegou a participar dos Jogos Olímpicos. Roma enviava soldados para participar dos Jogos Olímpicos. Tá? Com o passar do tempo, o cristianismo começou a crescer. E a gente sabe que o cristianismo em Roma é muito forte. É tanto que o Vaticano, que hoje é considerado um país, fica em Roma. Então o que aconteceu foi que o cristianismo estava muito forte em Roma. Um imperador romano chamado Teodósio I, ele era muito cristão e ele proibiu nos domínios romanos a prática a cultos pagãos. Mas o que é um culto pagão? Culto pagão é quando você cultua qualquer coisa que não seja o único Deus. A gente é monoteísta. A gente quem é cristão, só acredita em um Deus. Os gregos, por exemplo, eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Tinha Zeus, tinha Poseidon, tinha Ares, tinha Hades, tinha Hera, tinha muitos deuses lá, entendeu? Politeístas. Zeus não é o único Deus que a gente cultua como cristãos. Então, Zeus é um Deus pagão. Se as Olimpíadas eram em homenagem a Zeus, as Olimpíadas eram uma cerimônia pagã. Portanto, foi proibido. Então, a partir daí, houve a proibição dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos se acabaram. Por quê? Porque o Teodósio I proibiu a prática a cultos pagãos e os Jogos Olímpicos eram um culto pagão. Ao mesmo tempo que o Teodósio proibiu a prática a cultos pagãos, ele também proibiu, ele considerou a prática de atividade física um culto ao próprio corpo. Então, quem praticava atividade física é como se estivesse cultuando o próprio corpo. Então, o Teodósio também proibiu a prática de atividades físicas. E aí o que aconteceu foi que o exército romano parou de se exercitar e com isso ficou fraco. E aí aconteceu a queda de Roma. Teve a invasão bárbara sobre Roma e Roma caiu. Com a queda de Roma, a gente tem o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, tá legal? Então preste atenção que isso é importante. A partir da queda de Roma, tem fim a Idade Antiga e dá-se início à Idade Média. Na Idade Média, galera, eles praticavam um feudalismo, tá? Tinham senhores feudais, eram donos de uma terra muito grande, ele doava terra para os seus vassalos, aquele vassalo tinha que cuidar daquela terra, ele ali podia morar, plantar e cuidar da sua família, e tinha que pagar um tributo para o senhor feudal, que era uma parte do que ele plantava, do que ele colhia e dos seus rendimentos. Mas quem mandava na Idade Média não era o senhor feudal, era a igreja. Para a igreja, a atividade física é uma coisa legal? Não. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. A Idade Média para a educação física foi um período muito ruim. Quase não tiveram atividades físicas na Idade Média. O povo mesmo não praticava atividades físicas. Só quem se exercitava eram os cavaleiros, tá, da igreja, porque tiveram as cruzadas. Então os cavaleiros que defendiam a igreja praticavam atividade física, se exercitavam, treinavam esgrima e tudo mais, e tinha também as suas competições. Na Idade Média teve muita dança, tá? Tinham as danças que aconteciam nos bailes, nas festas do castelo, e também tinham jogos.
Os jogos eram chamados de justas, que também para participar ou tinha que ser nobre ou tinha que ser cavaleiro. Na verdade, quem era cavaleiro era um título de nobreza, tá legal? Mas a Idade Média foi uma época muito ruim para a educação física. Na próxima aula, a gente vai ver como se deu o fim dessa Idade Média e como a educação física retomou a força dela, tá legal? Mas veja que a atividade física continua necessitando por algum motivo, tá? Para os gregos, eles gostavam de cultuar o próprio corpo e continuavam tendo que defender o território, tanto que quando Roma parou de fazer atividade física, a mesma caiu, e na Idade Média a igreja mantinha seus cavaleiros em forma, exatamente para poder defender a própria instituição da igreja. Os cavaleiros defendiam a igreja. E aí, gostou desse vídeo? Então deixa o seu like aí, deixa o seu comentário e não esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito.